Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Cenário dos Tempos. Tudo bom com vocês? Meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui no canal Ciência de Verdade, do professor Afonso, tá? Canal esse que já trouxe muitas informações importantes para a nossa preparação para aquilo que está vindo. É um canal abençoado, tá? E a gente agradece pela vida e a disponibilidade do professor, por ele ter o tempo que ele tem para poder trazer informações muito relevantes para nós, quase que diariamente, né? Então, agradecemos muito a professor, a sua disponibilidade e o seu conhecimento, né? E todo o esforço que o senhor tem para trazer essas informações. Eu vou fazer uma reação num trecho, tá? Que ele falou sobre o templo o templo que se refere a Mateus 24, né? Que o templo somos nós. Mas antes eu quero deixar bem claro que aqui no nosso canal nós não dizemos o que você tem que fazer ou não fazer. Se você tem que fazer isso ou aquilo, né? Não falamos nada disso, nós trazemos informações. Nos deram 2 caminhos para seguirmos de 2 anos para cá. Um caminho onde você vai ter toda a sua vida normal, né? Terá que fazer algumas coisas, e a vida onde você vai renegar aquelas coisas que você deveria fazer e seguir a sua vida restrita, tá? Nós escolhemos o caminho da vida restrita, certo? Então quem está falando para vocês aqui o que eu vou falar não é alguém que participou de alguma coisa, não, tá? Mas ainda assim acredito que isso que estamos passando, fase 1, 2, 3 e 4, se é que você me entende, não é por si só a marca da besta. Por si só, não é. Ela pode fazer parte de um contexto de condicionamento, de alguma coisa assim. Mas por si só, ela não é a marca. Nós acreditamos que estamos vivendo o que, ó? Bora ver se você entende, né? Pois é, isso aqui tá muito sujo, olha. Tá muito sujo. Você entende o que estamos, no que acreditamos? Lembrem que da parte da luz temos algumas ordenanças, algumas situações que devemos seguir. Da parte de lá também existem algumas ordenanças e algumas situações que eles devem seguir. Uma delas é, o equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Equilíbrio. Para que o ser humano possa viver bem, ele precisa ter um equilíbrio com a natureza, tá? Então, 500 milhões de pessoas só, equilíbrio. Está como ordenança lá do outro lado, se é que você me entende. Então, nós acreditamos que estamos passando pela tentativa de equilíbrio. Entenderam? Tá? Então, voltando ao assunto. Aqui nesse vídeo, né, ele fala indiretamente através de muitos argumentos naquilo que ele acredita. Lembrando que eu olho o professor Afonso e outros como um ser humano, alguém que está em cima do muro, né? Um pé no judaísmo e um pé no cristianismo, né? Volta lá, vem para cá. Volta lá, vem para cá. Nós acreditamos nesse canal que toda a lei, tudo aquilo antes de Yeshua HaMashiach se cumpriu nele. Ou seja, restando para nós seguirmos a lei moral. Mas até a lei moral, se nós tentarmos imitar a Yeshua HaMashiach, nós já estaremos cumprindo. Então, todo o nosso esforço de tentarmos imitá-lo, na tentativa não vamos conseguir 100%. Mas toda a tentativa de tentarmos imitá-los, seguir as suas ordenanças, seguir a doutrina dos apóstolos, seguir mesmo de perto, ter esse contato, né? Nós já estaremos cumprindo todas as leis que eram para os judeus. As leis mosaicas, a lei de Moisés, eram para os judeus. Tá? Hoje nós vivemos sobre a doutrina dos apóstolos e as ordenanças de Yeshua HaMashiach. Ide, tá? E pregar o evangelho, batismo e a ceia. São as 3 ordenanças e a doutrina dos apóstolos.
certo? Então eu vejo muito o professor, assim como eu vejo outros, que muitas vezes estão em cima do muro, podendo até em algum momento cair numa grande blasfêmia, tá? Porque se você volta para a lei, aos olhos dos judeus, seguir o que os judeus seguem, você vai estar negando a Yeshua, certo? Todo o seu sacrifício, tá? Então essa foi só uma vírgula. E aqui, com todos os seus argumentos que ele traz, né, ele vai mostrando a sua ideia daquilo que é a marca da besta para ele. Como é muito grande, eu vou pegar só um trechozinho aqui, né, que ele fala isso aqui, ó. Porque o profeta viu isso. Não, é dentro, ok? A melhor tradução que a gente tem é dentro, não é na superfície, tá? A tradução em português está incorreta. Vamos lá, continuando aqui. Agora, olha só. Em Mateus, capítulo 24, versículo 15, diz assim: Quando, pois, virdes no lugar santo a abominação desoladora, ou abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, vamos lá. O que a gente entende muitas vezes? O lugar santo é lá no... O pessoal diz, no monte do templo, lá na Israel, feita pela ONU. Lá tem uma mesquita. E quando você vê lá a abominação desoladora, lá no monte do templo, lá da mesquita, aí, se alguém sentar lá no trono... Pera um pouquinho. Vamos lá. A gente aqui acredita no Novo Testamento também, né? Então, vamos entender isso aqui, ó. Acredita no Novo Testamento também. Né? Então a gente vê aí muitas vezes durante o vídeo que ele aparentemente está lá, está aqui, está lá, está aqui, mas tudo bem. O que importa é isso aqui que ele está falando. Vamos só ver esses últimos trechozinhos aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20. O apóstolo Shaul diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário, é o templo do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, que habita em vós, o qual possuis da parte de Elohim, do Criador, e que não sois de vós mesmos, vocês não são de vós mesmos, porque fostes comprados por alto preço. Glorificai, pois, a Yahweh no vosso corpo. Veja bem, porque fostes comprados. Cada eleito foi comprado pelo Messias, foi pago alto preço, com o sangue dele derramado naquela cruz, foi pago, foi comprado, ok? Pois bem, se foi comprado, né, e é do Criador, certo? O que diz aqui? Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário, é o templo do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh? Tá? Então a gente já entendeu por qual caminho, apesar de no vídeo todo você pode ver aqui na íntegra, ele não deixa claro nada, ele deixa suas intenções no ar, tá? A gente percebe que ele está tendendo para ir para um caminho onde a gente fala aqui de falso evangelho, tá? Por que falso evangelho? Olha só, vou pegar aqui mesmo o vídeo dele. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Mas o que foi que o profeta Daniel disse, ou predisse, né? Essa parte aí, olha, pulou. Porque essa parte é fundamental. Essa parte aí, né, o que Daniel falou, o profeta Daniel, é fundamental para cair tudo aquilo desse falso evangelho que estão propagando por aí. Certo? E o que foi que Daniel sempre disse em relação a essas profecias? Daniel 9:27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Agora eu pergunto, meus irmãos e minhas irmãs, isso aí nos mostra que é um templo físico ou é o nosso corpo? Qual seria a ala do corpo? Um pulmão, um rim, o fígado, o coração? Não parece que é uma pessoa que está dentro, sentado no trono, sentado lá como realmente uma abominação, e fará um sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o seu fim que está decretado?
No meio da semana ele dará fim aos sacrifícios e ofertas. E na ala do templo será colocado um sacrilégio terrível. Você está entendendo? Então, meus irmãos, nós devemos saber que dentro da palavra existem referências a templos físicos e templos com o corpo, né, o nosso templo do Espírito Santo. Outra referência aqui, olha, Mateus 21:12, olha. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. E repreendeu-os. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Aí, Yeshua está falando, né, do templo físico. Do templo físico. Tá? Porque ele está expulsando pessoas. A minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. As pessoas estavam vendendo, fazendo ali comércio dentro do templo. Tá? E aí, só com esses argumentos que eu trouxe, né, principalmente esse que Yeshua HaMashiach diz, predita pelo profeta Daniel, isso aí já derruba, né, a ideia de que Yeshua estava falando que quem estará sentado lá, né, no lugar santo não seria, ou seria uma outra referência que não seja alguém sentado no trono de Deus, certo? E aí, né, essa imagem aqui que ele trouxe, né, mostra o que, ó? Essa imagem aqui que ele trouxe mostra, né, acrescentando algo no filamento, né? Acrescentando algo no filamento, certo? Como se fosse uma mudança, né, do filamento. Que isso seria, talvez, Queira colocou isso, como se fosse a comprovação de que já estamos sendo marcados. Nós não, eu não passei por isso. Mas aqueles que já passaram pelas fases, já está sendo marcado. Mas eu trago aqui para o senhor e para a senhora, olha essa notícia. Poluição atmosférica pode modificar o quê? Olha, modificar, 2 paulistanos. Ou seja, a marca já está também no ar, ou seja, na poluição, já estamos sendo marcados só de respirar o ar. Temos no agrotóxico que pode mudar isso, na água, em várias situações do seu dia a dia. Tudo que você come, bebe e respira está provocando isso aí que você está vendo, essa modificação na sua estrutura, no filamento. Então, só por supostamente a fase, né, mudar, acrescentar ou retirar, enfim, algo no seu filamento, não dá total certeza de que você já está sendo marcado, porque você não tem o mesmo filamento de quando você nasceu. De lá para cá, você comeu, você bebeu, você respirou, você fez muitas coisas que houve sim alguma alteração no seu filamento. Existem também as doenças do filamento, né? Diabetes tipo 1, muito câncer por aí, muitas doenças genéticas, muitas doenças onde, num passado, né, o seu tataravô, teu avô, teu tataravô teve algum contato com algo, né, contaminado, algo, enfim, e aquilo mudou o seu filamento e foi passado para os filhos, para os netos, os tataranetos, até chegar em você. Então, se você tem alguma doença, né, genética, saiba que em algum momento da sua história, né, da sua árvore genealógica, certo? O seu parente, né, a sua mãe, seu pai, ou na própria relação entre os dois, sanguínea, né, mistura lá o sangue e tal, para você nascer, existe também os problemas de pai e mãe com tipo de sangue que não pode ter filhos, né? Porque aí dá algum problema sanguíneo ou que pode mexer aí no próprio filamento, certo? Alguma coisa aconteceu que mudou o DNA
do seu parente, né? E que trouxe até você o problema. Então, meus irmãos, esse evangelho que está sendo pregado, tá? Ele retira trechos, omite alguns trechos que estão dentro do próprio texto, omite. Ele não falou aquilo que Daniel proferiu. Não falou, esqueceu, deixou de lado. Porque se ele falasse, né, ele veria que não só nesse capítulo, mas em toda a narrativa de Daniel, ele sempre está falando de alguém, de um templo físico, né, da aliança, né, de 7 dias, que quebrará na metade da aliança, essa aliança com o povo, né? Ele sempre vem deixando bem claro que é um homem e que sentará assim em um trono físico. Certo, meus irmãos? Então é essa reação que eu queria trazer para vocês. O vídeo completo está aqui na descrição, você pode assistir. Então, essa linha foi o que ele deixou a entender. Ele não disse as claras, mas por esse trecho que eu passei para vocês, já deixou claro que ele realmente está tendendo em ir por esse caminho. Nós preferimos seguir o evangelho puro e simples. Certo? Era isso que eu ia falar para vocês. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe. Deus abençoe. Até a próxima e tchau, tchau.